Olá, chega até você mais uma vez o programa Sim à Vida, aqui na TV Evangelizar, que visa justamente levar o Evangelho e, no caso nosso, desse programa, o Evangelho da Vida. Uma parceria desse canal de televisão com a Casa Provida Mãe Imaculada. Que bom chegar até você, que bom trazer temas em relação à questão da defesa da vida. No nosso programa de hoje, nós vamos tratar de um tema chamado Católicas pelo Direito de Decidir. É uma fundação, uma ONG que está presente em vários países do mundo, vamos saber mais sobre isso. Mas são católicas ou será que não são católicas? Quem são as católicas pelo direito de decidir? Para isso nós temos a presença aqui da Tainara Campanini. Tainara é da área de engenharia, mas também ela faz parte do Apostolado Família e Vida em Maringá. Estuda esses temas, né, Tainara? Seja muito bem-vinda ao programa Sim à Vida. Muito obrigada, padre. Apostolado Família e Vida, Tainara, só para a gente entrar no tema, são estudos de temas relacionados à questão da defesa da vida? Sim, padre. O nosso fio de trabalho começa com a cultura da morte. Tudo que envolve a cultura da morte nós estudamos. Então, os preceitos históricos, filosóficos, teológicos, tudo que for a respeito e condizerem com a vida, com a questão da vida, nós estudamos. Estuda-se a questão da cultura de morte, né? um termo apresentado a nós por São João Paulo II, em favor da vida, claro, né? Para a gente saber quais são as ameaças, né, Tainara? Exatamente. Tainara, católicas pelo direito de decidir. Uma vez eu entrei em uma capela aqui na região de Curitiba. Eu fui até uma capela, eu ia celebrar naquela capela. E naquela capela eu vi lá no altar, junto ao altar, uma capela pequena, um banner, Católicas pelo Direito de Decidir. Elas estavam promovendo algum evento na época. Fiquei surpreso de ver isso dentro de uma capela católica. Quem são as católicas pelo direito de decidir? É assustador, padre, que você tenha visto um panfleto desse dentro de uma paróquia. Primeiro porque essa ONG, ela que foi fundada há 44 anos lá nos Estados Unidos e hoje está em toda a América Latina, em países da União Europeia e recentemente também no continente africano, ela tem como principal intuito a legalização do aborto em todos os estágios, em todos os países do mundo. Mas peraí, católicas querendo legalizar o aborto? Exatamente. Elas falam como... elas usam do nome católicas, mas de maneira falsa, porque elas caminham totalmente contrário ao magistério da Igreja. Na verdade, elas utilizam disso como uma maneira de convencer os católicos, né, de maneira errada, que elas são católicas. Quando falam católicas pelo direito de decidir, então, porque para as pessoas, né, vendo católicas pelo direito de decidir o quê? No caso, então, você está dizendo que elas são elas se apresentam como católicas, dizendo que são a favor de decidir pelo aborto? Exatamente. Elas querem confundir a cabeça dos católicos, dizendo que são a favor do aborto. Mas a gente sabe, aqui eu tenho duas cartas do Conselho de Bispos Norte-Americanos, que inclusive uma de 93 e uma de 2000, que já relataram que elas não falam em nome da Igreja. Então, eles já rechaçaram este movimento. Inclusive, o Vaticano, ele também falou o contrário a este movimento, dizendo que elas não estão autorizadas a falar em nome da Igreja. Mas, mesmo assim, elas continuam, padre, falando em nome da Igreja. Tentando falar em nome da Igreja, né? Tentando falar em nome da Igreja. Confundindo as pessoas, né? Porque Exatamente. As pessoas acham que elas falam em nome da Igreja, quando não é verdade. Tainara, e como que é o surgimento dessa ONG? Qual que é o histórico dela? O surgimento acontece num contexto bem interessante. No começo do século XXI, a gente tem aí nos Estados Unidos as fundações norte-americanas, uma crescente das fundações norte-americanas, a exemplo da Fundação Rockefeller, da Fundação Ford, promovendo conselhos populacionais para impedirem o crescimento da população mundial. Depois disso, em seguida, nos anos seguintes, nós temos o crescimento de movimentos feministas marxistas bem radicais que começam a advogar pelos direitos reprodutivos e sexuais da mulher. Em seguida, né, ou talvez neste mesmo tempo, nós temos o começo das clínicas de aborto. As clínicas de aborto que ainda no momento que o mesmo era ilegal nos Estados Unidos, já começavam a advogar também pela legalidade do mesmo.
Aí lá, então, estamos falando aqui dos anos 50, anos 60, né? Quando o aborto ainda era ilegal nos Estados Unidos. Exatamente. Mas aí a gente vê a revolução sexual acontecendo, né? Não, faça amor, não faça guerra, movimentos hippies. Então, a gente é uma calorada discussão neste momento. E acontece que em 1973, que o ano em que a Católicas pelo Direito de Decidir é criado, o Supremo Tribunal americano também aprova o aborto em todos os estados americanos. Que até então só alguns estados podiam realizar o aborto legalmente. Então, em 73 é um marco nos Estados Unidos, é até numa situação muito conhecida como Roe versus Wade, Roe contra Wade, que vai até o Supremo americano e Roe ganha. A legalização do aborto americana. E aí esse movimento, essa ONG surge nesse momento da história. É neste momento que ela surge, querendo advogar em nome do direito dos católicos de decidir. Supostamente, né? Querendo falar pelos católicos. Só que por 10 anos, por mais ou menos 10 anos, essa ONG ela fica conhecida apenas nominalmente. Ela não tem muitas ações. Apesar de que o primeiro ato que elas realizam já é de afronta à igreja. Elas colocam uma mulher em frente da igreja de São Patrício, em Nova York, vestida como papisa. Então, se vê aí já o que elas querem desde o começo. É claro que o objetivo é bater de frente com a igreja, confrontá-la, né? Exatamente. Para assim apresentar a questão do aborto. Nós já vamos retornar nesse assunto que a Tainara está explicando para nós, a questão das católicas pelo direito de decidir. Eu vou adiantando, uma ONG mentirosa, nós vamos entender melhor esse termo que eu estou usando aqui ao longo do programa. Mas para um breve intervalo, eu convido você a ajudar esta obra, a TV Evangelizar, a continuar evangelizando com este e outros programas. Está aparecendo aqui na sua tela o nosso site www.padrereginaldomanzotti.org.br, o nosso telefone. Ajude a que nós possamos continuar evangelizando. Já retornamos. Programa Sim a Vida retornando aqui na TV Evangelizar. Estamos falando hoje sobre uma ONG chamada Católicas pelo Direito de Decidir. Estamos aqui com a Tainara, da área de engenharia, mas faz sua formação, faz seus estudos no Apostolado Família e Vida, Maringá, interior do Paraná. Tainara, você dizia para nós que essa associação, essa ONG surgiu naquele tempo tão turbulento, né, de ideias revolucionárias, dos anos 60 para os anos 70, mas você disse que no início essa ONG não tinha tanta relevância. Quando que ela passa a ter uma grande relevância? Ela passa a ter relevância quando a Frances Kissling assume o comando. Contextualizando brevemente a história dela, ela nasce em 43, de uma família de mãe divorciada 2 vezes, e o que influencia muito nas suas decisões futuras. Ela, inclusive, diz que ela acha que deveria ter sido abortada pela mãe dela. Ela deveria ter sido abortada? Exatamente. Porque para ela, a mãe dela seria muito mais feliz se ela não tivesse tido os filhos que ela teve. Então, já se vê aí que uma frustração, né? E ela, inclusive, estuda em colégio católico na adolescência. Entre os 16 e 17 anos, ela entra para o convento. Chegou a ser freira? Chegou a ser freira, acredito, talvez noviça, né? Porque logo depois ela saiu. E depois que ela saiu do convento, ela disse que ela assume, assim, segundo relatos que ela mesma deu e a gente teve acesso, ela disse que já não teve mais religião. A partir daquele momento, ela não se considerava mais católica. Só que aí, em 1969 e 1970, ela vai morar com um homem. E esse homem, ele tem amigos do Hospital Albert Einstein, de Nova York, que a convidam a ser gerenciadora de uma clínica de aborto. Então, aí a gente vê o primeiro contato dela com clínica de aborto. E ela já era totalmente empoderada, assumida.
Então, ela certamente aceita o convite. Entre os anos de 1970 e 1974, ela trabalha em 2 ONGs de aborto. Depois, ela tira um ano sabático, volta, é convidado pelo Serviço de Internacional de Aconselhamento à Gravidez, o IPAS, a participar dos projetos dele. E eles a enviam para vários países para que ela possa trazer um relato de como que está a questão do aborto nestes países. Então ela funciona aí como uma agente de espionagem que vai lá e traz informação, porque eles estão interessados aqui nos Estados Unidos. E logo em seguida ela é enviada para a Áustria, onde ela também começa uma clínica de aborto. Interessante notar que na Áustria o aborto já era legalizado, só que ainda não existia nenhum serviço. Ficaram sabendo disso, enviaram ela para lá e ela conseguiu, com muito sucesso, implantar a primeira clínica de aborto na Áustria. A mesma coisa aconteceu no México, mas dessa vez uma clínica ilegal. Isso tudo com o apoio, principalmente, da Fundação Ford. Então, depois disso, a Frances Kissling, ela vai para outra organização, que é a Associação Federal do Aborto nos Estados Unidos, que é a ANAF, e ela se torna também gerente. Esse instituto, eles normatizavam as regras do aborto para todas as clínicas que proporcionassem aborto. Ali ela ficou até o ano de 1977, quando nos Estados Unidos foi proibido que o governo federal colocasse no sistema público, proporcionasse no sistema público o aborto. Até então, o governo americano ele liberava dinheiro para promover o aborto, né? Nesse ano até 77, isso é cortado. Exatamente. Aí, Frances Kissling se depara com uma outra situação. Ela, que era muito inclinada à questão dos pobres, ela pensa, quem eu vou ajudar agora? Só os ricos? Então, ela decide sair dessa agência de abortos, dessa organização, e, de repente, assim, ela é convidada por um grupo que já existia, que era o Católicas pelo Direito de Decidir, a integrar o grupo. E ela até se questiona, mas eu sou católica ou não? E naquele momento ela diz que volta a ser católica. Ela começa então nessa organização, um dos primeiros atos isso em 1982, e com muito sucesso ela consegue fazer em 1984. Ela tinha pensamentos muito ardilosos, ela sabia muito manipular as coisas. E em 1984, ela, junto com sua equipe, monta a Declaração Católica do Aborto. A intenção dela é que padres, freiras assinassem. E, inclusive, isso acontece. Alguns padres e algumas freiras assinam essa declaração. Só que isso chega até o Vaticano. O Vaticano intervém nisso, porque isso teria até sido noticiado no New York Times. O Vaticano intervém nisso e pede que essas freiras e esses padres sejam exonerados. Mas o objetivo deles aqui, Tainara, é que se cria a ideia de que os católicos estão defendendo o aborto. Exatamente. Por que baterem de frente com a Igreja Católica? Por que, por exemplo, não dizerem, alguma outra associação, alguma outra igreja a favor do aborto, mas por que católicas pela escolha pelo aborto? Porque a instituição da Igreja Católica é a que é mais bem esclarecida em relação à vida. Ela mesma diz isso. Ela diz isso claramente em qualquer artigo que ela tenha lançado, ou em qualquer entrevista, você vai ouvir Frances Kissling dizendo que é porque é a que tem as condições mais bem estabelecidas de falar em favor da vida. Então, se ela conseguisse destruir essa instituição, tudo estaria bem. No futuro não teríamos problemas morais, mulheres voltando às questões morais. Se a igreja já fosse destruída desde sua raiz, que é a vida, o pensamento da vida, ela não teria problemas futuros, né?
A ideia dela é que se bater de frente com o argumento católico, porque a Igreja Católica é a favor da vida e contra o aborto por argumentos tanto de fé, claro, questão de Deus, mas argumentos científicos também, né? A vida que se inicia. E a ideia é que se elas conseguirem bater de frente e, vamos dizer assim, conseguirem de alguma forma colocar uma outra ideia de que a Igreja Católica está errada e pronto, vence-se a batalha, né? É o que ela tem em mente. Então por isso a escolha do nome Católicas pelo Direito de Decidir. Desde o princípio, essa já era uma ideia, mas ela aprimorou mais. Ela aprimorou essa ideia. Então nós estamos vendo aqui uma ONG que usa do nome de católica, mas de católica não tem nada, né? Uma das principais pessoas dessa ONG, como a Tainara acabou de colocar para nós, uma ex-freira, mas que já tinha perdido a sua fé, e essa situação que nos deparamos. No próximo bloco, nós vamos ver sobre a atuação das católicas pelo direito de decidir aqui no Brasil. Já voltamos. Programa Sim a Vida retornando, estamos falando sobre uma ONG que tem enganado muito as pessoas, porque tem um nome que é Católicas pelo Direito de Decidir, decidir a favor do aborto. E para isso nós estamos conversando com a Tainara, ela que faz parte do Apostolado Família e Vida. Tainara, a igreja obviamente é a favor da vida e, lógico, contra o aborto, né? O próprio catecismo da igreja fala sobre isso, não é? Sim, padre. É uma das formas de refutar qualquer católico que ache que esse movimento é católico. Vou citar aqui dois parágrafos do catecismo, no capítulo 2º, que são especificamente a respeito do aborto, que diz que a vida deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, devem ser reconhecidos o todo do ser humano, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. E o parágrafo 2271 diz que o aborto provocado é gravemente contrário à lei moral. Então, a gente já poderia excluir esse movimento de qualquer pensamento, né? Então, não existe católicas pelo direito de decidir como católicas. É muito bom, é importante ficar muito claro isso para nós, né? E como que esse movimento, essa ONG, melhor dizendo, melhor que movimento, uma ONG, como que essa ONG, Tainara, quais os recursos financeiros para ela e para outras ONGs que militam a favor do aborto? Então, brevemente vou citar aqui que um estudo de James Miller diz que dos anos de 1980 a 1994, a ONG Católicas pelo Direito de Decidir recebeu mais de $8 milhões só de fundações. Entre as principais, Fundação Ford, Sunnen e MacArthur. Inclusive, muito engraçado até, elas receberam, ou trágico, né? Receberam da Fundação Playboy até. Então, esse é um ponto também muito importante que você está trazendo para nós. A Tainara está com uma documentação aqui, onde essas fundações, quais são as fundações mesmo, Tainara? Ford, com mais de $2 milhões só naquela época. A Fundação Sunnen, que também faz parte do Conselho Populacional. A MacArthur, que vai futuramente ajudar o Católicas a vir para o Brasil e está muito presente no Brasil. E tem uma lista que é enorme, padre. Em 14 anos, quantos milhões? Mais de $8 milhões. Nós estamos falando até 94, $8 milhões, se nós formos corrigir a moeda hoje, isso é muito dinheiro, gente. E depois de 94, o dinheiro não parou, o dinheiro continua vindo para a promoção do aborto, aqui no Brasil, inclusive, por meio desse grupo, dessa ONG. E aqui no Brasil, Tainara, o que essa ONG tem feito aqui no Brasil? Essa ONG aqui surgiu em 1993, especialmente no Dia das Mulheres, né, como forma de agradar as mulheres. E, padre, elas têm muito contato, assim, elas estão muito presentes no Congresso, fazendo interlocução com o Executivo e com o Judiciário, pressionando aquelas leis que você mesmo coloca aqui nos programas, que são ali uma porta de entrada para o aborto. E elas estão nas comunidades, levando para as comunidades religiosas, várias oficinas para falar do aborto, como se fosse uma coisa boa.
E, inclusive, até está no site dela que elas têm contato com jornalistas de diversos veículos de comunicação. E realmente é o que acontece, porque elas têm mais acesso à mídia secular do que a igreja, né? E eles, como tem um viés marxista, com certeza eles gostam quando falam mal da igreja. E aí aparecem umas mulheres dizendo que são católicas, que são a favor do aborto. Claro que isso gera mídia e atenção da mídia, né? E o que você diria, Tainá? Você é jovem, católica, participante. O que você diria tanto para outros jovens como você, mas não só para os jovens, de modo geral para as pessoas, em relação a como identificar esses ONGs, esses movimentos e como agir em relação a isso? Padre, nós estamos num momento que é mais que necessário que nós estudemos, nós procuremos os fatos como eles são, procuremos a verdade. Nós sabemos, nós como católicos, né, acima de tudo, nós temos a luz da verdade que é Deus. Mas Ele também pede que a partir disso nós procuremos a verdade dos fatos. Então, todas essas informações que a gente conseguiu não são teoria da conspiração. Elas estão nos próprios sites dessas organizações. E qualquer um que fizer montar este quebra-cabeça vai entender o que está acontecendo e vai entender que está sendo fortemente manipulado. Você que estudou, que está apresentando isso para nós aqui, o Brasil, podemos considerar ainda um país conservador, né? 80% da população brasileira é contrária ao aborto. Como que, mesmo assim, ONGs que nem essa, como a Católicas pelo Direito de Decidir e outras ONGs que favorecem o aborto e a cultura, contra a cultura da vida, como que elas conseguem entrar, como que elas conseguem se inserir no nosso país? Justamente confundindo a cabeça dos cristãos, né? Hoje nós estamos tomados por um mundo aí em que a promiscuidade hoje fala mais alto, o prazer, né? As vontades das coisas que nos causam mais alegrias momentâneas são divulgadas. E elas contribuem para que essa mensagem seja levada. E nós, sem maiores informações, sem maiores vontades de procurar a santidade dentro da igreja, nós caímos, né, nessas mentiras. Nós somos vulneráveis a tudo isso. Então, como você dizia, é preciso da nossa parte também estudo, né? Sim, é mais que nunca é preciso da nossa parte. Conversamos aqui com a Tainara do Apostolado Família e Vida. Se você tiver alguma outra dúvida sobre esse tema, inclusive quiser passar para ela e seu apostolado, entre em contato com o site da Casa Provida, www.casaprovidami.com.br. Nós podemos tirar dúvidas ou então repassar a sua pergunta. Tainara, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu costumo perguntar no final desse programa se vale a pena dar um sim à vida. Você, como jovenzinha, nessa luta toda, vale a pena dar um sim à vida? Vale a pena dar muitos sims à vida. Muito legal, muito obrigado. Espero você para mais um programa Sim à Vida na próxima semana. Deus te abençoe.